E aí, galera, bem-vindos ao canal de Marco Mercado Fotografia. Nessa ocasião, a gente tem como convidado a Lucas Marques, quiropraxista, graduado e pós-graduado na Espanha, dono da clínica Equilíbrio da Coluna. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Marco. Um prazer estar aqui com você. E hoje, então, o Marco me convidou para a gente falar um pouco sobre ergonomia, não é verdade? Exatamente, ergonomia para profissionais da fotografia. Claro que é um tema em geral, mas vamos tocar um pouco mais o tema de nós fotógrafos que sofrimos da coluna. Muito, imagino. Me fala, Lucas, o que é ergonomia? Cara, ergonomia é um conceito dentro da área da saúde que a gente utiliza para identificar quais são os movimentos que o fotógrafo, no caso, faz durante o dia a dia do trabalho dele e a gente conseguir direcionar alguns outros movimentos para ele cuidar. Às vezes a gente vicia em uma determinada postura que não é tão boa e vai sobrecarregando o nosso corpo. Então, nós, como orientadores de saúde, ajudamos a encontrar novas estratégias através da ergonomia para ajudar esses profissionais. Que ótimo, acho que é muito, muito, muito importante. A gente termina tão destruído depois de qualquer cobertura, já seja de casamentos ou qualquer evento, a gente fica tão focado em fazer correto o trabalho, de aproveitar esse momento que muitas vezes não se pode repetir, que a gente esquece de o Com último que a certeza. gente vai pensar é em nós. Tenho Te falo. certeza. E vocês carregam muitas coisas, são muitos equipamentos. Eu já vi fotógrafos assim, em algumas posições que eu falei assim: meu Deus, esse cara tá machucando muito a coluna dele e muitas vezes a gente não sabe, não tem essa consciência. E por isso que eu falo que nós somos orientadores de saúde, justamente por isso, para direcionar esse lugar e você começar a se cuidar cada vez mais. É verdade. Vamos com a segunda pergunta. Por que um fotógrafo deve cuidar da postura durante o trabalho? Pergunta muito interessante, hein? Eu sempre falo que a postura ela vai além da estética, né? Então muitas pessoas procuram, na verdade, eu tenho que ter uma postura melhor, boa, porque eu tenho que ser alinhado, reto. Na verdade, não existe essa simetria perfeita. A gente tem um lado, às vezes, um maior que o outro, devido aos vícios posturais que a gente vai tomando ao longo da vida. Mas por que que você deve cuidar da sua postura? Justamente para não gerar sobrecargas mais de um lado do corpo que o outro e pensar isso a longo prazo. Então, esse é o fator determinante. Cuidar da postura não só pela estética, mas entender todos esses fatores que, acarretados, se você não tiver uma boa postura, pode trazer malefícios à sua saúde. É verdade, é muito importante. É muito, muito necessário cuidar da nossa postura, cuidar da nossa saúde. Às vezes, nós ficamos tão focados no trabalho que esquecemos que essas coisas também afetam o nosso trabalho, o nosso desempenho, né? É porque trabalhar com dor não é bom, né? Sim, eu tenho certeza. Dentro do consultório, eu falo muito com os pacientes sobre uma tríade, né? Que é a parte física, química e emocional. Então, dentro dessa parte física, é o que eu sinto que vocês se machucam muito, que é essa parte de movimentação do corpo. Então, passar muito tempo numa posição. Imagina se você vai fazer uma foto de uma noiva e tem que ficar assim, né? E essa parte química, aquela correria do ensaio, do evento, você não come. Passa o dia inteiro ali só trabalhando, trabalhando. Exatamente. E a parte emocional, aquele estresse, aquela pressão, um monte de gente, ai, me tira uma foto minha atrás aqui. Imagine essa pressão no final do dia. E essa tríade, né, acumulada em um dia só de um evento, imagine em muitos, né? A gente tá falando de semanas, meses, anos trabalhando como isso. E muitas vezes ela não se atende a essa questão da postura, que não é só uma coisa estética, sabe? Sem tomar em conta que não só a gente fica danificado com o durante do evento, sino também com a pós-produção, porque a gente fica horas no computador editando fotografias, e no caso do videomaker, editando vídeos e ficamos com uma posição. Eu, né? Uma posição assim, ou às vezes eu tenho uma preguiça, né? Mas às vezes eu não gosto de estar na minha oficina, Sim. e eu fico na minha cama com minha notebook. E o conceito de ergonomia que as pessoas conhecem hoje é apenas do home office. Mas, na verdade, a ergonomia ela não está inserida só no home office. Porque, com certeza, você já ouviu falar, pessoal, coloca o notebook na altura dos olhos, usa mouse, usa teclado, justamente para você ter essa postura um pouco mais robótica, né? E por mais que você tenha tudo isso, existe aquele padrão de o pescoço cansa, o ombro cai, e no final do dia você está trabalhando assim. Então, a ergonomia tá atrelada ao dia a dia da pessoa. Então, tem ergonomia para o trabalho
tem ergonomia para o profissional fotógrafo, tem ergonomia para o profissional quiropraxista, tem ergonomia para todos os profissionais. Então, ergonomia é um conceito de estudo mesmo, de formas e adaptações para o corpo trabalhar na melhor performance de saúde para cada um. Esses cuidados que você tem com a ergonomia e quiropraxia tem que ser tipo de profilaxia de antes ou de preventivos? Com certeza. A gente sempre fala que a prevenção é melhor do que esperar a dor para cuidar, né? É muito mais fácil você É investir... mais racional, né? É mais racional. É muito mais fácil você investir 1 hora do dia que tem 24 em uma prevenção, em uma atividade física, no se alimentar bem, do que ter que investir um dia numa cirurgia, depois uma semana no pós-operatório, sem falar no custo disso tudo. Então, todos esses cuidados devem ser preventivos, mas não tem que deixar assim não é porque que eu não tenho dor que eu não devo me cuidar. É que a prevenção no Brasil não é algo muito Isso difundido. iria falar, não é só no Brasil, por Sim. acaso sou da Bolívia, e acho que a idiosincrasia do latino-americano é isso, né? A gente só vai no médico, só cuida da saúde nem sequer quando tá doendo mesmo, né? Espera chegar naquele estado assim crítico, falar assim, o corpo tá pedindo socorro, mas não, é só uma dorzinha. Que levanta a mão quem vá pelo menos 6 vezes, uma vez cada 6 meses ao médico para fazer exame geral e saber como que um está. Quase ninguém faz isso. Não existe essa cultura de prevenção. A gente está muito acostumado dentro do consultório a ver as pessoas. Já faz 6 anos que eu tenho essa dor e eu não sabia o que era, eu achava que era só uma dorzinha, e isso foi somatizando, e o corpo tá ali, chega um momento que o cérebro dá um soco assim, e aí faz o danger, assim, né? Perigo, alerta, preciso cuidar. E muitas das vezes o paciente já tá num estado que a gente fala que é um quadro poliqueixoso, né? Que ele tem tanta queixa que a gente não sabe por onde começar. É como assim, uma casa é totalmente bagunçada, a gente precisa começar a arrumar todos esses cômodos para que ele possa ter uma saúde melhor. Exatamente. E me fala, quem já possui dores no trabalho, como você pode fazer para se cuidar? Ótima pergunta, porque na verdade, como a gente estava falando agora, a prevenção é muito pouco falado, então o que as pessoas procuram a gente é justamente por ter dor. Então, quando ela está nesse estado de saúde, o ideal é que a gente faça uma avaliação mais a fundo, identifique qual é esse estado de saúde atual que ela se encontra, para a gente alinhar essas expectativas em cima desse quadro de saúde e levar ela para um outro. Né? Então, entender se vai ser um tratamento só de quiropraxia, se vai ser um tratamento multidisciplinar, trazendo outras pessoas. Porque, por exemplo, a fotografia é um cuidado multidisciplinar dentro de um evento, alguma coisa. Você tem o dia de produção, depois tem a edição, aquela reunião com o teu cliente para fazer tudo isso. Então, a gente, da mesma maneira, quando o paciente vem até nós por conta de dor, a gente encontra esse estado de saúde e vê qual que vai ser o tipo de tratamento também. Se vai ser apenas com um profissional ou se vai envolver toda essa multidisciplinaridade com o paciente. É porque também pode ter algo neurológico, né? Com certeza. Psicológico, Sim. né? Porque muitas vezes os dores que fisicamente que a gente tem são somatizações da nossa psiquis, né? Maltratada, mal cuidada. Existe uma discussão. Sem contar que sem contar que agora o que aconteceu na pandemia afetou a todos nós, né? Em pouco grande grau, né? Eu sempre converso muito com meus pacientes e lá a gente trabalha muito com uma experiência de saúde. Então lá eu falo muito que toda sessão você ganha uma pílula de conhecimento, que a ideia é você ganhar mais consciência da causa do seu problema ao longo desse processo que você vai passar com a gente. Então lá a gente fala muito sobre os fatores biopsicossociais de cada indivíduo. Então, o que que é isso? A parte do bio é justamente a gente entender a nível biológico mesmo o que está acontecendo com a saúde desse paciente. A parte psíquica é esse estado mental que ele se encontra, tudo que ele tem absorvido, e o ambiental é onde ele está inserido, como que está esse estado de estresse, de ansiedade, de muita cobrança. Então, todos esses fatores também é uma tríade que é discutida dentro do consultório para que ele saia desse estado de saúde que ele se encontra. Que legal. E me fala uma coisa, o tratamento que você faz, ou a pessoa que normalmente faz um tratamento quiroprático, você já vê resultados da primeira consulta, ou é um tratamento que você faz a longo prazo? Acho que depende muito da pessoa, né? Aí deve estar alguém que está muito, muito torto, tipo jorobado de Notre Dame, vai precisar um pouco mais.
Por que que as pessoas têm aderido tanto à quiropraxia hoje? Justamente porque a gente está vivendo num mundo imediatista, não é verdade? Então nós queremos tudo para Logo. ontem. Então a quiropraxia tem se destacado muito e crescido no mercado justamente por isso. Porque como a gente cuida de distúrbios neuromusculoesqueléticos, quando a gente faz o primeiro ajuste, o paciente já tem um controle da sua dor. Então por isso que ele volta, Eu ia ele ser quer viciado daquela mais. paciente. Mentira, eu Ele sei que fica- eu sou, porque sou cliente dela, é ótimo, na verdade. Desde o É, começo você. Nem lembro, eu tava com um sim. pé curto. Você tava com uma perna mais curta, que é bem comum hoje em dia por conta das posturas erradas que a gente passa, né? Fotógrafo, né, meninos? Eu poucas vezes utilizo uma mochila fotográfica no ensaio. Eu uso ou a bolsa ou penduro a câmera de um lado e acho que tenho que procurar equipamentos que me ajudem a Sim. nivelar o peso. E sem contar que com certeza você deve passar muito tempo apoiado em uma perna só, indo lá pra trás fazendo isso, né? E a outra perna fica mais abandonada. Olha, no momento que você quer fazer uma fotografia, como eu te falei, um não esquece. Eu já teve vezes, eu fui fotógrafo muito tempo de casamento, Uhum. sabe? Lá na Bolívia eu formava parte do estúdio fotográfico que já há um tempo é o maior da minha cidade, criação fotografia. E lá o forte deles era o casamento. E eu me caracterizava porque não é que era odiado, mas já não me queriam muito os padres nas igrejas. Porque, se a foto estava linda, se eu olhava que o pai iria chorar no verso, eu não me Uhum. importava na cara do Que isso? padre. Então, imagina, se eu faço isso, imagina eu vou estar me interessando se minha coluna está mal. Imagina. É, E entra muito dentro desse processo que eu te falei, que é o ganho de consciência corporal ao longo do que a tratamento. gente iria falar justamente é É, isso que podemos fazer para aumentar essa consciência corporal, que acho que tem que ser, é difícil, vai ser gradual, né? é aos poucos mesmo. Dentro lá do consultório a gente tem um aplicativo que se chama Posturógrafo, é onde a gente indica todas essas assimetrias que, como eu te falei, nós não somos alinhados 100%, tem um lado do corpo que tem essa simetria, mas todo mundo quer essa perfeição, né? Ser igual, reto, alinhado, mas não. E dentro dali a gente consegue identificar o que que é funcional, o que que é estrutural. Porque muitas pessoas já têm alguma simetria estrutural e a gente Também não não adianta consegue. nada. Exato. Agora, se for algo funcional, um vício postural, No meu caso, um da minha dormir perna, errado, lembra? Não com era algo certeza. que era fisionômico, ou anatômico, era algo que era porque mesmo precisava de uma correção, né? Sim, hoje em Correção se chama. dia é muito comum a gente ter muitos vícios posturais, né? Por exemplo, como que você costuma dormir, Marco? Ah, meu Deus. Eu sou exastradíssimo, pra mim. Eu tô com o braço lá, dando pra. É, Barriga pra baixo, e em cima que eu me torcido, mexo hoje. 2000 vezes na cama. E tudo isso entra dentro do tópico do podcast aqui, né? Da gravação para o YouTube, que é a ergonomia. Então, a ergonomia está inserida em todos os lugares. A gente precisa tomar esses cuidados porque essas sobrecargas, essas faltas de atenções vai trazendo todos esses vícios posturais e esses desalinhamentos para o corpo. E como a gente estava falando, a quiropraxia está crescendo muito justamente por esse efeito imediato, porque a gente trabalha justamente com essa parte neurológica do corpo. A gente trabalha com a neuromotricidade, que é um novo estímulo para educar o teu corpo da maneira correta. A gente faz um novo processo de aprendizagem para você. A gente está ensinando basicamente uma criança a tomar os cuidados necessários para viver melhor. E o que eu falo, a quiropraxia agora é além do crack, né? Além Quando do acha que é só que... trick, já acabou, é É, só isso. inclusive, tem um quadro lá no meu Instagram que Sério? toda semana a gente fala um pouco mais para conscientizar as Vamos pessoas. deixar na descrição É, do canal. já segue a gente lá porque toda semana tem o Além do Crack, onde a gente fala justamente sobre o que é a quiropraxia, é, o que é quiropraxia, como explicar um pouco mais todos esses conceitos, principalmente os técnicos que a gente tem explicado aqui, falando sobre os distúrbios neuromusculoesqueléticos, quiropraxia, que também já é um conceito que as pessoas não entendem muito. Então, toda semana tem lá. Toda semana acompanha a gente, tem muita coisa legal lá, sim. Não, que é ótimo se Sim. informar e acho que eu vi um pouco. Acho que você dá dicas, e isso também era outra pergunta. Tem algumas dicas que você possa dar não só para o fotógrafo, sino para o profissional em geral, para a pessoa que fica em casa também. Acho que todos temos essa tendência a errar na parte de Sim, postura, né? E de sim. cuidado.
Como eu te falei lá, o nosso diferencial hoje é justamente fazer um acompanhamento de saúde. Tem muitas clínicas que trabalham e funciona quando realizam só o ajuste, mas a gente gosta muito de ajudar as pessoas a adquirirem um novo estilo de vida. Então, durante todo esse processo, esse acompanhamento de saúde, a gente mostra para as pessoas o que ela pode aderir para mudar e ter um novo hábito de vida. Mas, claro, assim, não é uma sessão, não é logo um acompanhamento mesmo, sabe? Para que ela entenda o lugar que ela tá e onde ela pode chegar através da nossa ajuda. Mais ou menos, acho que também deve ser pelo nível da pessoa, mas Sim. como você analisa, você faz primeiro uma consulta, uma avaliação para Uhum. saber mais ou menos quantas vezes por semana, por durante quanto tempo a pessoa vai precisar fazer o tratamento, ou vai ser algo para sempre. Eu acho que o ideal seria que seja algo já parte da rotina cotidiana do dia a dia, como escovar os dentes, assim. Muito bem. Isso é muito comum, essa pergunta, na verdade, dentro do consultório, nas caixinhas de perguntas do Instagram, porque as pessoas acham, por mais que a gente tenha esse resultado imediato, que é da noite pro dia que a gente vai conseguir ajudar ela em tudo. Né? Mas não funciona assim. Dentro das minhas. Sou Harry Potter, que Sim. aconselho. Tem algumas pessoas que vai variar muito, como você falou. Mas hoje a gente tem 4 tipos de pacientes. Um paciente que está lá por prevenção, que é raro, é uma É. extinção, viu, galera? O paciente que tem. É extinto esse aí, prevenção não é cultural. Tem um paciente que está por dores crônicas, o poliqueixoso e o curioso. Que ele chega lá e ele fala: Ó, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só preciso que você me estrale. Então, para você ver que o Além do Crack tem aberto a mente para muitas pessoas. Esse quadro tem ajudado muitas pessoas a entender o que a gente faz. Principalmente porque eles não entendem até mesmo as áreas da quiropraxia. Existe quiropraxia pediátrica, esportiva, Distantes, né? gestante, com certeza. A gente hoje tem Cachorro, eu vi cachorro, né? Eu acho que foi TikTok, gente. Eu vi... Quirovete. Tem um quadro que o pessoal pega um Rottweiler e ele faz tá, e o Rottweiler coloca na cara, Ele faz tipo assim, assim, ó, você tum. tá me matando. Abre um olho desse tamanho assim. Isso também é cultural, ainda bem que você falou. As pessoas acham que quiropraxia pode matar, mas existem diversas técnicas. Existe um método que se chama Activator, método ativador, que a gente não precisa fazer os estalos. A gente pode ajustar justamente por Nossa. uma ferramenta. Assim como se fosse uma câmera para fazer foto, é uma ferramenta para te ajudar os ajustes. Não dói, né? Não Não, não dói. dói, mentira, eu já tenho experiência, não dói. Não dói, é verdade. Sim, sim. E o massagem tá relaxado, parece saído de um spa. Muito. Você sai mais alinhado, mais Sim, conectado com leve, você. conectado consigo mesmo. Tem muitos pacientes que falam assim, meu Deus, parece que saiu 300 toneladas das minhas costas, assim, sabe? Acho que eu lembro que você uma vez me falou que às vezes quando você utiliza uma parte do teu corpo com um peso excessivo, de uma maneira excessiva, tipo na mala postura, uma coisa, tem outra parte do corpo que deixa de estar tipo conectado neurologicamente, é Sim. algo assim? Tem um conceito que eu explico muito para os meus pacientes sobre propriocepção, que é justamente o reconhecimento do teu sistema nervoso que fica dentro da sua coluna, que vai sempre estar mandando essa informação para subir e descer, essa comunicação do seu cérebro com o corpo e corpo com o cérebro. Então, a propriocepção é justamente reconhecer o que está funcionando ou não. Quando a gente faz o ajuste, a gente melhora essa capacidade do cérebro se comunicar com o corpo e do corpo com o cérebro. Então, por exemplo, você dirige? Dirijo. Imagina, o carro tem 4 rodas. Sim. Imagine que você tá indo numa viagem daqui pra praia. Tem que estar as Tá quatro indo... boas, né? Exato, a gente tá indo lá pra Maresias. E aí, assim, tá Conheço. sobrecarregado. É uma praia, muito boa, por sinal. Sim, amor. Imagine só que a gente tá sobrecarregando essa roda da frente da esquerda, a viagem inteira. Então, O pneu chega gastado com no certeza. final. Então, quando alguma parte do teu corpo tá mais bloqueada, mais travada, ele não tá recebendo tanta informação ou em excesso, que é justamente quando você começa a sentir uma dor lombar, uma dor cervical, uma irradiação pelo seu corpo, um formigamento, e a gente vai fazer essa avaliação para ver essa parte que não está funcionando muito bem e devolver os estímulos, essa comunicação com essa parte, mas não por dor, e justamente por função. Então, a quiropraxia vai melhorar a função do seu dia a dia, a função da sua vida, a melhora disso tudo. Que legal. Acho que é muito, muito importante abraçar a quiropraxia como e sair desse tabu de que não, é algo não necessário, porque muitas Sim. vezes, e uma das minhas perguntas também, é que às vezes nós acreditamos que a quiropraxia é algo um pouco mais elitista, ou sei lá, eu não tenho tempo de quiropraxia porque eu não tenho dinheiro. É algo caro, inacessível, só focado para pessoas com poder adquisitivo maior, grande ou não?
Isso é uma pergunta também muito frequente lá, mas eu sempre associo isso, que a gente está falando de saúde. Sim, Então, o que que é cuidar da saúde caro? nunca é de menos, nunca é Sim. innecessário. Então não é um investimento caro, na verdade, né? É um investimento que você vai ter que fazer a longo prazo, mesmo que seja assim por manutenção à tua saúde, porque você usa o corpo todos os dias, você dorme errado, você faz um exercício errado. Então fazer quiropraxia é a mesma coisa como você vai na academia para fazer um exercício, ou escovar os dentes, ou ir no dentista a cada tempo para fazer uma avaliação. Então não é caro, é um investimento que vai fazer a sua saúde. Eu sempre brinco, é caro você investir um valor na sua saúde hoje ou uma cirurgia daqui a anos. As Exatamente. cirurgias de coluna são absurdas. Assim, Uma às hérnia de vezes 100 disco. mil. Vamos comentar, vamos Eu falar, vou dar uma pensar isso. pesquisa aqui agora. No... Não só você fica afetado pela quantidade monetária que você vai gastar em uma cirurgia, sino também no momento de inabilitação que você vai ter que não poder trabalhar, por exemplo. Sim, Uma hérnia de disco, até a recuperação do pós-operatório é muito grande. As fisioterapias, o meu padrasto foi operado em Cuba de 3 ou 4 hérnias de disco. muitas não. Ele teve que fazer um monte de exercício hidromuscular Hidromassagem, talvez. nas piscinas, Sim, sim, sabe? Nas piscinas. hidroginástica. Ginástica Sim. na piscina, isso para poder ajudar, porque era o que menos era invasivo ou não invasivo? Como se Sim. chama? Dependendo do que ele fez, o pós-operatório pode ajudar em questão da hidroginástica, justamente porque a água ela ajuda o músculo a fortalecer. Ela é boa para o músculo e ruim para os ossos, porque os ossos eles gostam de porrada, para ele ter uma regeneração, uma remodelação. Ah, Agora ué, a água, ortopedista, sim. esses que dão menos. Agora a água ela vai ajudar na questão da musculatura, porque é menos impacto Isso na eu ia falar, estrutura óssea, é causa menos menos impacto. impacto, Sim. né? Então Que, vai por ajudar exemplo, ir a nessa parte. academias. Sim, não, com certeza a água vai ajudar muito nesse processo nele. É. Respondendo o que você estava perguntando em relação ao valor, não é caro, tem diversos métodos, assim, na verdade, diversos modelos de clínica de quiropraxia. Existe uma clínica que você vai, que você só vai receber o ajuste, tem clínica que você vai e vai receber quiropraxia mais massoterapia, outras, existem diversos, assim, depende muito, assim, do que você quer, do que você busca. Nós, por exemplo, trabalhamos com um acompanhamento de saúde, tem todo um processo que você passa com a gente, então nós temos um ticket médio, vamos dizer assim. Mas existe, assim, valores menores, depende muito de onde você está e o que você quer a longo prazo também. A gente Mas está falando de saúde, né? Um investimento. massagem que também há que ter muito cuidado, porque como toda profissão crescente e com uma maior procura das Sim. pessoas, surgem bastante profissionais da saúde. Acho que você uma vez me falou que havia uma pessoa que ficou cega porque Sim, fizeram um sim. reajuste na cervical, foi, né? O que acontece é que fazer autoquiropraxia é um perigo muito Aí eu não grande. tenho costume. Tic, tic. As pessoas têm costume de pegar o pescoço e virar assim, estralar no máximo. Então, eu até fiz uma postagem no meu Instagram que esse rapaz já era paciente de quiropraxia e ele falou: Ah, eu já conheço, ele já fiz muitas sessões, o profissional, eu já entendi o que o profissional faz. Então, ele tentou fazer a quiropraxia. O que aconteceu é que ele gerou uma compressão na artéria basilar dele, que é uma que passa aqui na região do nosso pescoço, e isso pressionou essa artéria. Então, chegou menos oxigênio e Irradiação. sangue no cérebro dele. Então ele teve quase um AVC. Os médicos Nossa. conseguiram identificar um pouco antes, mas ele poderia ter acontecido uma dissecção dessa artéria. Então aí era com certeza óbito. Então não façam autoquiropraxia. Procure um profissional graduado que pode te ajudar com menos Graduado em riscos. 4 anos, 5 anos, Sim, porque tem cursinhos de com certeza. quiropraxia, né? Que saem lá estralando as pessoas sem noção. Eu vou dar um recado para vocês, presta atenção. Existe o Conselho de Quiropraxia, que é a ABQ, a Associação Brasileira de Quiropraxia. Lá você consegue encontrar todos os profissionais graduados. É um bacharel que vai de 4 a 6 anos, fora as especializações. Como o Marco mencionou, eu consegui fazer a minha pós-graduação na Espanha, com mais um ano de estudo. Então, quiropraxia está crescendo muito no Brasil, então procurem, por favor, um profissional graduado que vai poder te ajudar com menos riscos.
Já que está se dirigindo a nossos espectadores, fala para eles que você também está dando cursos de preparação para quiropraxista, não? Sim, sim, é verdade. Eu recentemente, quando voltei da Espanha, comecei a dar cursos, palestras e também mentorias, tanto para os alunos, mas também abri agora um curso para comunicação e oratória para profissionais da área da saúde. Então lá a gente fala um pouco sobre como fazer avaliação, como abordar, ensinar como ser um bom vendedor também, porque a gente precisa, na verdade, divulgar o nosso trabalho. Então estão todos convidados, as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, não é Vai, verdade? vai. Então acompanhem a gente lá e estão todos convidados também para participar do curso. Me fala, Lucas, a quiropraxia pode ajudar no estresse? Eu pergunto isso porque com o excesso de trabalho que a gente tem nos eventos, nós temos um gasto, tanto físico como psicológico. E isso muitas vezes somatiza em nosso corpo. Marco, eu gosto muito de falar sobre isso com os meus pacientes, porque lá eu desenvolvi uma educação continuada para os pacientes, para eles se conscientizarem mais do que é a quiropraxia e quais são esses benefícios que é tão pouco falado. Então, dentro das sessões, a gente aplica esse conceito de fatores biopsicossociais, que é um conceito que a gente está falando sobre saúde no geral, em qualquer profissional da saúde falaria sobre, e tem essa parte física, química e emocional. Então, quando ele vai fazer uma sessão de quiropraxia, ele consegue relaxar um pouco, porque eu, como orientador da saúde, vou ali mostrar para ele o que ele não tá vendo dentro da rotina dele. Então, por exemplo, muitas pessoas têm muita dor no pescoço porque dormem de barriga para baixo com o pescoço torcido. Isso já vai causando estresse Eu sou mecânico. assim. Isso já vai causando estresse mecânico. Então, quando ele para ali e ele ouve um profissional falando sobre a saúde dele, ele fala, nossa, eu preciso. E isso é muito comum quando a gente mostra o posturógrafo e ele vê todas essas assimetrias dele que ele acha que ele tá assim, mas ele tá É assim, da verdade. sabe? Só- Então, com certeza ele vai relaxar, porque ele vai parar e ouvir de um profissional, de um orientador que fala, cara, para, respira um pouco. E a gente trabalha com essa parte multidisciplinar também. Lá a ideia é que você aprenda mais sobre respiração, alongamento, mobilidade, fortalecimento, e nesse processo todo que ele entenda o que é consciência corporal, para que ele possa dar essa relaxada e entender um pouco mais sobre a saúde dele. Bom, vamos a convidar a todos nossos espectadores a conhecer tua clínica. Ah, sim, com certeza. Fala um pouco disso para eles. Tá. Pessoal, a minha clínica ela se encontra na região da Vila Olímpia. A gente está muito perto ali do JK Iguatemi e estão todos convidados. Estão as redes sociais aqui embaixo. Nós também estamos abrindo um canal no YouTube. Em breve tem bastante conteúdo legal lá para todos vocês e eu aguardo todos vocês lá para participar desse acompanhamento de saúde que a gente faz. Bom, Lucas, muito obrigado por vir. Quisiera dar alguma última mensagem para eles? Muito obrigado você, Marco, pelo convite. Fico muito feliz de você abrir a oportunidade de a gente falar mais sobre quiropraxia, que é um assunto tão novo. Espero que todos possam ter aprendido alguma coisa sobre a quiropraxia e sobre o que é ergonomia. Então, aguardo também poder voltar aqui e a gente bater esse papo gostoso de novo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.